Bom dia, jovens da internet. Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma aulinha de geografia para o Colégio Nazira Salomão, turma 1003. E aí, gente? Vocês estão se cuidando? Tudo certinho? Tudo beleza? Então, hoje nós vamos dar aí continuidade ao nosso conteúdo que nós começamos a ver aí na semana passada. Pois é, que foram aí os biomas, né? Então, nós fizemos aí bem aquele início da forma ali dos biomas, algumas categorias, alguns sistemas, né? Aquele formato de folha, formato de planta também, né? E agora a gente já vai entrar devagarinho aí na questão aí dos tipos de biomas, né? Então, lembrando aí que, como essa aula está sendo gravada, tá, né? Ficará disponibilizada aí na plataforma posteriormente, ok? Então, desde já, né, eu já vou agradecendo aí a oportunidade de todos vocês assistindo esse vídeo, independente aí do horário, mas o que importa é que você esteja assistindo, pois é, para você não ficar aí sem o seu conteúdo, né, sem o seu alimento intelectual, ok? Então, eu vou partilhar aqui uma tela para vocês, aonde nós iremos falar aí, né, dar essa nossa continuidade acerca aí do bioma, né? Então, gente, recapitulando aí essa questão do bioma, nada mais são aí do que os conjuntos de ecossistemas do mesmo tipo. Então, o que vai caracterizar nessa questão aí, né? Ele vai pela diversidade de espécies que habitam nessas regiões. Espécies essas que têm como características comuns consoantes certas zonas do planeta que queremos considerar. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso do bioma, ele vai ser aí um conjunto, tá, de características, nesse caso, de espécies. Bom, então, espécies de características parecidas, tá? Quando você tem aí conjuntos de características diferentes, aí já se considera aí, nesse caso, como dois biomas, né? Há uma distinção aí nesse caso. Então, essa diversidade, ela depende da capacidade de adaptação de cada organismo, sendo essa capacidade uma constante para a classificação, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O que você tem que entender relativo aí a bioma, tá? Ela vai depender da capacidade de adaptação de cada organismo, tá bom? Então, o que vai acontecer? É aquele conjunto de seres, né? Aquele conjunto ali de organismos, tá? Cujo eles se adaptam a aquele determinado ambiente. Então, assim, nós vimos aí nas aulas de clima, nas aulas anteriores, que cada cada clima, ele tem características diferentes. Cada um tem a sua ali, né? Em particular, né? E dentro dessas regiões, você vai ter ali os organismos que são adaptados àquela situação, daquele ambiente, tá bom? Então, aí, esse conjunto de características é considerado como bioma. Bom, dentre eles, vou mostrar aqui só alguns principais, tá? Para não ficar muito extenso. Nós podemos ver aí, primeiramente, eu vou começar a pegar alguns, gente, que são mais aí a latitudes um pouco mais altas, tá? E depois a gente vai descendo aí. Bom, primeiramente nós vamos ver o tundra, né? Situadas aí em latitudes altas, mais especificadamente as regiões de latitude norte, né? Vegetação dominada por musgos e líquenes. O que é isso daí, gente? É uma vegetação praticamente 100% rasteira,
você não vai ver árvores, coisas assim, né? É claro que a gente está vendo nessa imagem aí uma certa densidade na vegetação, tá? Mas a altitude dessa vegetação ela é muito baixinha, tá? Se você quiser ver um exemplo bem claro de musgos, de líquens, né? Você pode colocar, é como se fosse, gente, um limo. Aquele limo que dá na parede, aquele negócio verdinho que dá na parede, então, é como se fosse isso, tá? Mas lá, nesse caso, ele tem aí a justificativa dele não se desenvolver em razão do solo ser coberto de neve a maior parte do ano. E isso não permite com que a vegetação se desenvolva tanto, tá? É como se eu pegasse ali uma pedra e colocasse em cima da planta, tá bom? Então, botando a pedra em cima da planta, ela não vai ter o seu desenvolvimento pleno, tá? Só que nesse caso aí é a neve, é o gelo, tá? O seu limite norte é a ecalota polar e ao sul são as florestas de conífera. Então você vai ver aí aqueles formatos, né, triangulares, né, do tipo pinheiros, que nós vimos até na aula passada, que tem aquela forma de folha aciculifoliada e tal, tá bom? Regiões aí do Canadá, Lapônia, Islândia e litoral da Groenlândia. Então você vê mais uma questão aí de predominância na latitude norte. Tá? Então, vocês estão vendo aqui ó, o mapinha e as representações, nesse caso, da localização desse tipo de vegetação, onde você mais vê. Aqui também você vai ver uma característica em comum, né, onde grandes áreas são cobertas por gelo, como vocês podem ver, e outras que não estão tão cobertas por gelo, você tem ali uma certa densidade da vegetação, porém de baixa altitude. Então, quando você estiver fazendo uma prova, e na prova estiver escrito assim, indique qual é o bioma da seguinte característica, vegetação densa. Aí você vai ter que pensar, qual tipo de bioma que entraria em vegetação densa? Na verdade, pode ser vários. Então, você tem que ter uma segunda característica. Nesse caso, uma vegetação densa de baixa altitude ou considerada aí como rasteira. Opa, mas ainda tem mais biomas que entram nessa. Aí entra uma terceira característica. Em ambientes de baixíssimas temperaturas, aí sim, você consegue identificar que entraria aí, no caso, a tundra. Tá? Então, sempre quando aparecer, gente, algum exercício que fale sobre essas características, você tem que ficar ligado que não é só na primeira que você já consegue matar a questão. Tá? Então, você tem que estar de olho aí em todas as características, todos os pontos que fala ali enunciado para você estar tentando acertar, tá? Tentar descobrir ali o que se pede de acordo com a característica. Bom, o outro, descendo mais um pouquinho, temos aí a floresta do tipo temperada, lembrando que aqui já são latitudes medianas, tá, gente? Próximo a trópicos ali, tá bom? Abrange a oeste o centro da Europa, leste da Ásia, leste dos Estados Unidos. Suas árvores perdem as folhas. Lembra que a gente viu isso na aula passada? Então, o inverno é bastante rigoroso e a água congela no solo. Então, você vai ter aí a vegetação arbórea de variadas e o solo dessas florestas é muito rico em nutrientes. Então, você está vendo aqui um exemplo, tá, da tipo de bioma aí referente à floresta temperada, né? Aqui você vai ter vegetação extremamente densa, porém com altitude e temperaturas maiores, tá? Então, assim, para a gente não confundir lá com a tundra, né? Que ela tem características às vezes parecidas, mas
a questão temperatura e questão altitude da vegetação muda bastante. Bom, aqui nós estamos vendo alguns lugares onde nós conseguimos encontrar. E aqui vocês também podem perceber uma outra coisa. Primeiramente, quanto menor a latitude, mais variedade de espécies, tá? Porque, em razão aí de umidade, fator temperatura, essas coisas. E também você vai perceber um outro negócio aí também acontecendo, que vai ser o quê? A queda das folhas. Então, é aquele tipo de vegetação que, conforme as estações do ano, elas perdem as folhas. Então, daqui você já consegue adivinhar aqui, né, descobrir bastante coisa. Tá? Então, primeiramente, aí, ó, vegetação densa. Segundo, variedade. Né? Terceiro, altitude da vegetação. Quarto, dependendo da época do ano, das estações do ano, essa vegetação perdem a sua folhagem, com aquele mecanismo que ela tem de proteção, e por aí vai. Tá? Então, olha só como que uma foto consegue nos mostrar várias informações. Aqui também vocês estão vendo outros tipos de características referente ao inverno. Vocês reparem que no inverno desse tipo de bioma, você vê que elas perdem a sua folhagem. Olha lá. E em estações mais quentes, as folhagens voltam. E a variedade também. Ok? Tranquilo essa parte aqui, né, gente? Bom, um outro que nós podemos considerar também, que é o bioma desértico. Climas quentes e secos, grandes variações de temperatura, tá? Arbustos caducifólios, né? No caso aí, cactos e suculentas. Então, é aquele tipo de planta que eles têm alto poder ali de absorção de líquidos e armazenamento de líquidos também, tá? Outra característica que você vai ver também são vegetações muito espinhosas. Tá? É uma forma aí de mecanismo de proteção dessa vegetação. Tá? Outra característica que você vê também relativa a isso é aí a raiz muito profunda. Né? Então, ela vai buscando ali o subsolo, ali os lençóis freáticos. Né? Então, em justificativa a isso, ela acaba tendo a sua raiz profunda, né? Que ela vai buscando ali o líquido para tentar se hidratar, já que na parte externa ela não tem tanta abundância líquida assim. Né? Processos de erosão eólica são intensos, então, quando a gente vê aqueles filmes, né, de deserto, você vê as famosas tempestades de areia. Né? Aqui no Brasil, nós temos as dunas maranhenses, por exemplo, e nós vemos também isso. Tá? Então, às vezes, você tira uma determinada foto de uma paisagem desértica e ela fica de uma forma. E depois de um ano, quando você volta lá e tira uma outra foto e compara, você vai ver que aquela duna, né, aquela paisagem, ela pode estar diferenciada, em razão ali da erosão eólica. Lembrando que a erosão eólica, ela é erosão feita aí pela ação do vento. Bom, as terras baixas podem ser planícies cobertas com sal. Tá? Então, muitas dessas regiões, gente, desérticas, elas foram, a um passado remoto aí, áreas aí oceânicas, tá? De alguns tipos de mares também, mais fechados ali. Então, acaba-se com que acumula o sal nessas baixadas, vamos dizer assim, dessas regiões desérticas, tá bom? Só para recapitular também nessa questão desértica, gente, você tem aqui uma grande amplitude térmica diária. Você lembra o que é isso?
Pensa aí o que é isso daí. Relembra aí. Não lembrou, não? Ou falou? Vamos conferir? Então, gente, isso aí nada mais é do que a variação de temperatura em um dia, tá? Você vai ter aí 50 graus durante o dia e aproximadamente 0 grau à noite. Então, você já sabe que o dia que você tiver que fazer uma excursão para o deserto, você vai ter que levar na sua mala roupa de calor e roupa de frio. E um dia você vai usar as duas. Olha aqui, ó. Aqui você está vendo as regiões do planeta aonde possuem esse tipo aí de, de bioma. Aqui nós estamos vendo outras características também. Você vai ver que o solo ele é extremamente arenoso, tá? E vegetação também ela vai ser muito escassa e quando há, ela vai ser aí de relativamente baixa altitude, não é tão alta assim, e ela também não é densa, né? Ela é bem escassa, ela é bem espaçada entre elas. Bom, como se fosse ligeiramente calvo. A outra característica, outro bioma que nós vamos ver, é aí a taiga. Lembrando que a taiga, né, que seria a floresta de conífera, e nós vemos também esse tipo de pinheiro em outros biomas também. Mas aqui é o que se predomina. Tá? Bom, situa-se aí a médias latitudes, 50, 60 graus. Tá? Temos aí o exemplo da América do Norte, Europa, Ásia. O clima é subártico, lembrando, gente, sempre quando você vê a palavra sub ou semi dentro aí de um clima, dentro de um bioma, significa que é um clima de transição. É um clima meio termo. Por isso que eu falei que em outros biomas você também encontra essa vegetação aí do tipo conífera, tá bom? Que é o pinheiro. Subártico com 2 estações, inverno e verão, tá bom? Então, você não tem aquele meio termo, igual nós temos aqui, tá? Então, lá você tem uma e outra e ponto. Basicamente é assim. O solo é fino, pobre em nutrientes e cobre-se de folhas caídas, tornando-se ácido, tá bom? Então, aqui não são regiões próprias ali para a pessoa querer fazer plantações, tá bom? Por isso que esses lugares você vê muito aí um mercado importador de alimentos, tá? Eles não exportam muita coisa, não, eles mais importam, tá bom? Porque, em razão aí da pobreza de nutrientes do solo. É claro que se você adotar técnicas como, por exemplo, calagem, adubação, essas coisas, você consegue. Mas, naturalmente, não consegue. Então, aqui vocês estão vendo algumas regiões, boa parte ali do Canadá, né? Vocês estão vendo ali a parte norte da Europa, vocês também estão vendo ali uma grandíssima parte da Rússia, tá bom? Parte ali também da Coreia, vocês também vão ver, né? E por aí vai, gente. Aqui vocês estão vendo o famoso pinheiro, a conhecida árvore de Natal, seu formato de folha ciclifoliada, né? Aquela folha pontudinha, cujo objetivo ali é criar uma aderência para a neve ou para a água, né? Que poderia ser de orvalho ou de chuva. Bom, aqui também, gente, nós já vamos ver um tipo de bioma. Nós encontramos muito, tá? Vou dar um exemplo bem prático aqui para nós, aqui no nosso sul do Brasil, na parte ali central e sul dos Estados Unidos também nós vemos, né? Um pedacinho da África do Sul também podemos encontrar, tá? Ali no Oriente Médio também nós podemos ver, na parte ali próxima ali à China também nós podemos encontrar, que são as pradarias. Pradaria
Só de você olhar pelas imagens, você já consegue matar a charada. E no caso aqui seria o quê? Nesse caso, seriam aí vegetações, né, de baixas altitudes, do tipo aí rasteiras, de categoria gramíneas, né? A gramínea, gente, nada mais é do que o capim, falando aí de maneira bem simples, bem tranquila. Por isso que na região sul do nosso país, a pecuária aí foi tão desenvolvida assim, tá bom? Primeiramente ali no caso pelos jesuítas, né, até, e se desenvolveu. Depois que com o avanço aí das técnicas de criação pecuária, elas acabaram se desenvolvendo a outras regiões também, tais como o Centro-Oeste. Aí, por exemplo, naquela região ali mais ao centro-sul ali dos Estados Unidos, mais ali pelo Texas, né, a gente também vê ali, né, um certo cultivo pecuário, em razão aí desse tipo de vegetação pelo qual o gado se alimenta, tá? Aqui nós estamos vendo alguns exemplos de algumas regiões. E a floresta equatorial, gente, aqui você olhar essa imagem, fala assim, você olhando essa imagem, qual o primeiro lugar que viria à sua mente? Você provavelmente vai falar Amazônia, né? Então a gente está vendo aí que características? Uma região extremamente úmida, uma região com uma densidade de vegetação enorme, como vocês estão vendo, tá? E também uma ampla rede hidrográfica. Nesse caso, vocês estão vendo um exemplo aí de um formato de rio, né, chamado meandro, né, que é um tipo de rio aí que é bem curvilíneo, tá? Então, através dessa imagem, você já consegue aí matar a charada de que tipo de bioma nós estamos falando. E um exemplo de um lugar aí até então. Então, temos aí quente e úmido de alta pluviosidade, tá? Gente, se fosse um lugar frio, ele não teria essa densidade aí de vegetação tão alta. Bom, alta pluviosidade, ou seja, chove-se muito. Vegetação densa heterogênea, o que significa isso? Variedade de espécie, tá? E também latifoliada. Ou seja, aquele tipo de folhas, né? Pensa aí, lembra aí. Vamos lá. E grande biodiversidade. Então, é mais um tipo aí de bioma cujo há uma grande variedade aí de fauna e flora. Alguns exemplos de localizações de florestas equatoriais. Lembrando, quando você fala assim, a termo de latitude, qual seria a localização básica desse tipo de floresta? O nome mesmo já diz, equatorial. Então, é a linha do Equador, tá bom? Ou seja, baixíssimas latitudes, tá? Então, é a característica aí para vocês entenderem essa questão, tá? A questão tropical, ela está meio que dentro do bioma equatorial também, tá? Porque ali, nesse caso, as características são muito parecidas. Quando você olha ali uma floresta amazônica, aquela densidade toda, é muito parecida com a densidade de vegetação das florestas que nós vemos aqui, por exemplo, na região sudeste, onde temos um clima tropical. A diferença básica é a quantidade de chuva. Então, lá na região equatorial, você tem uma quantidade de chuva maior do que aqui. Aqui nós temos a quantidade de chuva em períodos. Nesse caso, nós temos aí o período de fim de ano, tá? Ali aproximadamente ali de dezembro até final de janeiro, fevereiro, mais ou menos, nós temos aí esse período de chuva. Em março também nós temos um segundo período de chuva bem forte aqui na região tropical, que no caso seria o sudeste brasileiro, tá?
Aqui vocês estão vendo outras características também, né? Como os rios meandrosos, vamos dizer assim, a vegetação bem densa, uma variedade muito grande, demonstrando-se aí uma rede hidrográfica também bem extensa e, consequentemente, uma umidade altíssima, tá? Inclusive, nós estamos vendo um outro exemplo aí, né, de uma casa sob palafitas, né? Então, essas escórias embaixo aí significa que parte do ano essa área ela fica inundada. Bom, então por isso que eles precisam fazer as casas em cima das palafitas. Isso é um perigo terrível, gente, mas é a realidade aí do povo, tá? Por fim aqui, nós vamos ver a savana, né? Savana você também vê uma certa escassez de vegetação, com a vegetação também de baixas para médias altitudes, né? Você não enxerga densidade também de vegetação aí, né? Há uma certa variedade, mas densidade não, tá bom? E também você vê aí uma certa escassez de umidade. Então você vê aí o solo muito exposto, como por exemplo na savana africana, tá? Há períodos aí de extrema seca, dependendo aí da localização, né? E outros períodos que se chove, porém não tanto. Ele chove numa quantidade razoavelmente, tá? Então é uma das características aí que a gente pode ver. Outra coisa também, tá? Em razão desse solo ser razoavelmente seco, você vai ver também aí uma acidez no solo, significando que ele não é muito propício a plantações, tá? Ao setor agrário aí, a não ser com que se use técnicas aí para calagem, né, que é a aplicação de calcário no solo, e também a questão aí de aplicar o adubo também para tornar aquela terra um pouco mais forte e assim permitindo o plantio, como por exemplo o plantio de soja aqui no nosso cerrado brasileiro, no nosso centro-oeste. Beleza? Aí vocês estão vendo aqui o mapinha das savanas, tá? Mais ali na região central da África, ali no Sahel africano, a questão ali também do norte australiano, tá? E uma parte ali do nosso nordeste, centro-oeste também, ali Tocantins, ali também a gente pode ver um pouco do que seria aí um cenário de savana. Ok, gente? Bom, essa é basicamente aí a explicação acerca dos principais biomas, lembrando que temos aí subcategorias, por aí vai, tá? Mas como eu tinha falado para você, a gente vai fazer uma coisa bem devagarinho, bem tranquila, tá? O tempo que for necessário aí, a gente vai levando, tá bom? Após isso, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vou estar parando a partilha aqui. Vou estar reabrindo, ó. Queridos, eu abri aqui um videozinho, eu inseri um vídeo sobre mudanças climáticas. Gente, o que eu vou pedir para vocês fazerem? É o seguinte, eu quero que vocês acessem esse vídeo, tá? E pensem aí, tá? Sobre essas mudanças climáticas acerca aí dos biomas, tá? Como que a mudança climática pode afetar um ambiente, tá? Um bioma, bom? E posteriormente nós vamos colocar aí a nossa atividade, que eu já estarei lançando aí já já. Para quem já estiver vendo o vídeo gravado, provavelmente a atividade já estará lá. Ok? Beleza, então é só clicar e ele vai abrir um linkzinho do YouTube, tá bom, gente? Então, é isso.
Tá explicadinho, tá? Não esqueça aí de colocar o nomezinho ali na presença, tá bom? E um forte abraço a todos, tá ok? Não se esqueça de ver o videozinho lá e, posteriormente ao vídeo, tentem realizar a atividade, ok? Então, forte abraço aí para vocês e toca aqui. Tchau, tchau.